guardá-la no nosso coração. O salmista falou sobre isso, né? Escondi a palavra de Deus no meu coração para não pecar contra o Senhor. Quando a palavra de Deus está no nosso coração, nós a todo momento, né, estamos atentos para não cairmos no pecado, para não cairmos na conversa do diabo, né? Que o diabo é astuto, muitas das vezes arma cilada, mas com a palavra de Deus no nosso coração, estamos sempre atentos a essas investidas, amém? Abra a tua Bíblia no livro de Marcos, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5, a partir do versículo 1. Graças a Deus. Marcos capítulo 5, a partir do 1º versículo, amém? Hoje é o último domingo do ano e é o último domingo da gratidão a Deus, amém? Estaremos daqui a pouquinho levantando um clamor para agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Diz assim a palavra do Senhor: chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos, e descendo ele do barco, saiu-lhe ao encontro dos sepulcros um homem possesso de um espírito imundo, o qual morava nos sepulcros e mesmo com cadeias não podiam prender, pois tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaço e os grilhões em migalhas, e ninguém podia dominá-lo. Andava sempre de dia e de noite clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Quando ele viu Jesus de longe, correu e o adorou. Clamou em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe disse: sai deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, pois somos muitos. E rogou-lhe muito que não os enviasses para fora daquela região. Ora, andava ali pastando pelos montes uma grande manada de porcos. Os espíritos imundos rogaram a Jesus: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Saindo aquele espírito imundo, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se por um despenhadeiro no mar, onde se afogaram. Os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram esses acontecimentos na cidade e pelos campos. Muitos saíram para ver o que havia acontecido, e indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que tinham visto aquilo contaram-lhe o que acontecera ao demoniado e acerca dos porcos, e começaram a suplicar a Jesus que saíssem da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, rogou-lhe o que fora endemoniado que o deixasse entrar com ele. Jesus, porém, não permitiu, mas lhe disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncie quão grandes coisas o Senhor fez e como teve misericórdia de ti.
Então ele foi, começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Amém, Jesus? Poder se sentar para a glória de Deus. Amados, depois de os discípulos e o Senhor Jesus enfrentarem uma grande tempestade em alto mar, eles conseguiram, pela graça de Deus, atravessar e chegar do outro lado, na província chamada província dos Gadarenos, de Gadara, uma cidade chamada Gadara, e por isso província dos Gadarenos. A tempestade que Jesus havia enfrentado já mostrara futuramente o que os discípulos de Jesus iria enfrentar naquela província. É interessante que Jesus aqui, ele está, aleluia, na região de Decápolis, que era uma região independente, e a palavra Decápolis significa que haviam 10 cidades reunidas ali naquele mesmo território. E uma dessas cidades, chamada Gadara, era uma cidade bastante conhecida, não pelos seus feitos, e nem, aleluia, pelas suas paisagens, pouco menos, aleluia, pelo turismo, mas era conhecido de uma maneira negativa, porque ali havia um homem possesso, um homem a qual já tinha percorrido em toda Decápolis, pelas 10 cidades, a fama de um homem que andava de dia e de noite, e era possesso por demônios, e que ninguém podia o prendê-lo. Marcos é bem claro no que ele diz. Tentaram prender com agrilhões, e ele quebrou. Tentaram prender ele com cadeias, e ele fez a cadeia em migalhas. Aquele homem tinha uma força indestrutível, não era uma força natural de um homem, não era algo, aleluia, comparado a um ser humano, mas a explicação está quando Marcos diz que ele é um endemoniado. Há uma força espiritual do mal acorrentando a vida daquele homem, e aquele homem não tinha mais, aleluia, decisão por si próprio. Ele não tinha direito de escolha, ele não tinha direito, aleluia, de decisão, porque o que tomou a sua mente, o que tomou o seu corpo, o que tomou a sua vida, era, aleluia, algo espiritual da parte de Satanás. E aquele homem ficou por muitos anos dessa forma. E aquela cidade era uma cidade conhecida como uma cidade reclusa aquele momento difícil. Porque esse homem, ele violava o cemitério, ele violava, aleluia, os túmulos, aleluia, ele vivia gritando pela cidade, ele não vestia roupa, aleluia, ele andava nu por aquela cidade, então trazia um grande medo e também uma grande vergonha para aquela cidade. Jesus, ele foi a Decápolis. Jesus, ele poderia ir em qualquer outra cidade, das 10 cidades, que a determinava o território de Decápolis. Mas Jesus não foi. Jesus foi exclusivamente onde existia um problema. Por quê? Porque Jesus, ele tem poder, meu irmão, para fazer o que eu não posso fazer. Jesus, ele tem poder para resolver o que você não pode resolver. Então Jesus, ele foi ali naquela cidade, sabendo do tamanho do problema que havia naquele local. A igreja, meu amado, é um local onde se concentra muitas pessoas. E certamente onde há muitas pessoas, há muitos problemas. E às vezes o problema de um não é igual ao problema de outro. Mas uma coisa eu tenho certeza, que Jesus Cristo, que é o Deus de todos, ele consegue resolver o problema de um e de outro, aleluia, tendo a pessoa consciência que esse Deus tem poder para resolver. Então, meus amados, quando Jesus desembarca, depois de enfrentar uma grande tempestade, os discípulos em alto mar, a palavra diz que os discípulos estavam até já desistindo de lutar contra a tempestade. Quando Jesus chega, quando Jesus acalma a tempestade, quando se faz bonância,
Porque se você tiver que ir a qualquer lugar, meu irmão, se você tiver que fazer qualquer viagem, leva como seu companheiro de viagem Jesus Cristo. Aleluia. Porque em qualquer eventualidade, você pode clamar para Ele e Ele vai acudir você no momento mais difícil da tua vida. E diz a palavra do Senhor que Jesus desembarca nessa cidade. Jesus já sabia, a notícia já havia chegado. Creio eu que os discípulos disseram: meu Deus, o que nós vamos fazer nesse lugar? Mas Jesus foi exclusivamente para um território onde uma alma precisava dele. Há um versículo da Bíblia que fala que uma alma vale mais que o mundo inteiro para Deus. Aleluia. Isso significa o valor que você tem para o Senhor Jesus. E quando Jesus desembarca naquela cidade, naquele vilarejo, aleluia, quando Jesus desembarca, quando ele pisa naquela terra, automaticamente Jesus pisa de uma maneira espiritual. E a maneira espiritual que Jesus pisou, aleluia, alertou aquele mal que estava na vida daquele homem que era espiritual. Entenda, coisas espirituais nós combatemos através do Espírito. Coisas naturais nós resolvemos da forma natural. Mas não podemos de nenhuma maneira tentar resolver alguma coisa espiritual de uma maneira natural. Que era o que aquela cidade tentou fazer há muito tempo e não conseguiu. Mas quando Jesus pisa a quilômetros de distância, toca a vida daquele homem, Deus chegou na cidade. Imagina o diabo sendo alertado. Imagina os demônios dizendo: meu Deus, Deus pisou na cidade. Agora, olha o interessante. Esse demônio não se esconde. Ele não sai correndo. Mas ele vem ao encontro de Jesus. E quando ele visualiza, quando ele encontra o Senhor Jesus, ele se coloca de joelhos. Ele se prostra diante de Jesus. Sabe por quê? Porque escrito está: todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Se cumpre a palavra. Aquele demônio se curva, aleluia, ao Senhor. E ele começa a dizer: o que viestes fazer aqui? Tem tanta gente para o Senhor salvar. Tem tantos lugares para o Senhor veio fazer logo aqui. O Senhor veio me atormentar. O Senhor veio acabar comigo. E Jesus então repreende ele naquele momento, mas para testemunho, não só dos discípulos que estavam com ele, mas de todas aquelas pessoas que o acompanhavam. Ele perguntou: qual é o teu nome? E aquele demônio vai dizer: meu nome é Legião. A primeira palavra legião que aparece na Bíblia é quando o Império Romano começa a tomar conta dos territórios de Israel. Quando um centurião ele vai para a região, ele tem 100 soldados ao seu comando. Mas uma legião romana é comparável a 12 mil homens. Então uma legião do exército romano é comparado a 12 mil homens. Isso significa que 12 centuriões se organizavam para sair com o seu exército para uma batalha. Isso significa 12 mil homens. Amém, Jesus? Quem está entendendo, diga amém. Amados, entenda uma coisa que eu quero te dizer. Esses 12 mil demônios que estavam dentro daquele homem estavam oprimindo o interior daquele homem. Porque tudo que ele fazia, tudo que era levado a fazer, não era por si próprio. O mal estava no interior daquele homem e não propriamente no seu exterior. Agora entenda uma coisa que eu quero te dizer.
Há muitas coisas nessa vida que nós temos força para lutar contra ela. Mas existem coisas que nós precisamos compreender. E precisamos ser humildes. E precisamos nos prostrar. E buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Porque senão, meu irmão, não acontece um milagre na nossa vida. 12.000 demônios estavam naquele homem. Aquela cidade era atormentada por aqueles demônios. E existe um porquê, porque aquele mal estava naquela cidade. A cidade de Decápolis era uma cidade de pessoas nobres. A maioria deles comerciantes. E eram ricos na época em que Jesus chegou lá. Era uma cidade dependente. Ela não tinha um reinado sobre ela. Mas era uma cidade rica. Mas uma cidade pagã. Uma cidade que não adorava a Deus. E aí está, irmão, aleluia, o porquê daquele mal naquela cidade. Porque aonde Deus não está, o diabo vai estar. Quem está entendendo, diga amém. Ah, mas eu não escolhi o diabo. Mas você não precisa escolher. É só você não aceitar Jesus. Se você não aceita Jesus, o diabo já vai estar próximo de você. E olha, entenda, o diabo existe, irmão. Ele é real. E nós podemos ver ele a todo momento. A todo momento nós podemos ver. Liga a televisão para você ver. Você vai ver um acidente de carro, você vai ver uma pessoa matando a outra. Você vai ver tráfico de droga. Tudo isso é a organização do inferno acontecendo nessa terra, diante dos nossos olhos. E ainda há pessoas que não crêem. E ainda há pessoas que acham que isso não existe. Mas existe e é real. Então, quando aquele homem disse que era uma legião, entenda que aqueles demônios fizeram um pedido a Jesus. E aí a gente fica tentando entender, né? Como é que Jesus vai obedecer a um pedido dos demônios? Eles falam assim: olha, nós não queremos ir embora dessa terra. Jesus falou: bem, se aqui tem legalidade, vocês têm que ficar. Quem está entendendo, diga amém. Havia uma legalidade. O que é legalidade? É quando alguém tem direito. Quem está entendendo, diga amém. Quando Jesus foi tentado no deserto, o diabo pegou Jesus, mostrou para ele os reinos do céu, levou ele no pináculo do templo, mostrou para eles todos os reinos do céu e todo o seu poder e toda a sua riqueza. E disse: eu dou tudo isso para você, se você hoje prostrares e me adorar. Jesus falou para ele: você é mentiroso, Satanás, isso aqui nada é seu. Jesus falou isso para ele? Não. O diabo estava falando, por incrível que pareça, a verdade naquele momento. Estava falando a verdade. Os reinos da terra estão nas mãos do diabo. O mundo jaz do maligno. Quem faz a diferença nesse mundo sou eu e você, que somos a luz do mundo e o sal da terra. Tirando a igreja daqui, meu irmão, tirando a igreja do Senhor Jesus da terra, isso aqui pertence ao diabo. Quem está entendendo, diga amém. Então, meus amados, naquele momento, o diabo pediu para ele: olha, Jesus, não nos deixe ir embora dessa terra, não, nos deixe aqui. E Jesus concordou. Sabe por que muitas pessoas, meu amado, não alcançam a libertação, a cura, o milagre, a resposta de Deus à sua vida? Porque tem legalidade. Porque ainda estão devendo para o mundo espiritual, estão devendo para o diabo. Cuidado com isso. Olha o que Jesus está ensinando aqui. E aí eles falam: então permita-nos entrar nos porcos. Entenda, o diabo não queria ir embora, o diabo não queria deixar aquele homem antes de fazer uma destruição naquele lugar. O diabo, meu irmão, ele não escolhe
sexo, ele não escolhe idade, ele não escolhe cor de pele, e nem nacionalidade, e muito menos classe social. Deu legalidade, o diabo vai entrar. E outra, Jesus, ele vai respeitar a legalidade, porque ele é justo. Quem está entendendo, diga amém. Ele é justo. Quando o diabo entrou diante de Jó, diante da reunião dos anjos, e já era da intenção de Satanás tocar Jó, Deus disse ao diabo: que fazes aqui? Tu tem observado o meu servo Jó, temente a Deus, desvia-te do mal. E o que o diabo disse? Você cercou ele de bens, você prosperou esse homem na terra, deu tudo que um homem podia conquistar, você deu para ele. Agora arranca tudo dele, se ele não blasfema contra você. O que Deus disse? Vai, faz tudo que você quer fazer, mas não toque na vida dele. Deus permitiu. Agora, por que Deus permitiu uma investida deste tamanho na vida de um servo dele chamado Jó? Porque Deus conhecia Jó. Você não está passando pelo que você está passando, aleluia, por acaso. Deus conhece você. Agora você precisa confiar no Senhor, que foi o que Jó fez. Jó confiou no Senhor. Mas só desses exemplos que eu citei aqui mostra para você como que o diabo age na vida do ser humano. E não foi diferente na vida desse homem. Então eles pediram para entrar nos porcos e Jesus permitiu. Eram quase 2.000 porcos. E quando isso aconteceu, os porcos foram e pularam no mar, morreram afogados, 2.000 porcos morreram. Mas aquele homem foi liberto. Quem está entendendo, diga amém. Mas aquela cidade, o povo daquela cidade, aqueles que viram o acontecimento foram e contaram para os donos do porco. Contaram para aqueles homens ricos, nobres da cidade de Decápolis. E eles então se reuniram e vieram ter com Jesus. Quando eles chegaram, eles viram esse homem são, curado, liberto, aleluia, sabe, transformado, vestido, em sã consciência, sentado, e Jesus ensinava a palavra para ele. Mas aqueles homens viram aquilo, diz a palavra de Deus que eles ficaram até atemorizados, mas o objetivo deles, a vontade deles, estava acima de qualquer coisa. E eles chegaram a Jesus, o que eles disseram para Jesus? Senhor Jesus, que bonito que o Senhor fez. Que coisa linda que o Senhor fez. É como muitos acham, né? Como Deus age no nosso meio, coisa linda, que maravilhoso, choram, aleluia, né? Gostam de estar, mas quando chega no momento de você reconhecer, de você assumir um compromisso, de você ser alguém, aleluia, diante de Deus, aqueles homens chegaram e falaram assim: mas nós não queremos o Senhor aqui na nossa terra. Por quê? Porque Jesus havia trazido perda para eles. Mas o que o Senhor Jesus ensinou? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Amém? Se não houver renúncia, entrega, se não houver perdas por amor de Cristo, você não é digno do reino de Deus. Aqueles homens disseram: o Senhor trouxe perda para nós. Acabamos de perder 2.000 porcos. Aleluia. Então nós não queremos o Senhor aqui na nossa terra, porque o Senhor entrou aqui para nos trazer prejuízo. Quem está entendendo, diga amém. Entenda, um jovem rico chegou diante de Jesus e disse para Jesus: o que eu faço para herdar o reino de Deus na minha vida, a vida eterna? E Jesus falou: você conhece a lei? Não matarás, não roubarás, não falar falso testemunho, né? Enfim,
E aquele homem disse: eu conheço a lei e eu aplico ela na minha vida desde a minha mocidade. A palavra de Deus diz que Jesus amou aquele homem, ao ponto de Jesus falar: então faz uma coisa, abre mão de tudo que você tem, dê aos pobres e siga-me. O que Jesus falou para aquele homem? Poxa, é a pessoa que eu estou procurando, vem fazer parte do meu ministério. Vem, você tem qualidades, você passou na entrevista, você é uma pessoa que eu estou procurando. Vem e vem fazer parte do meu ministério, vem ser um dos meus discípulos. E o que aquele homem disse? Não, desse jeito não. Desse jeito não, abrir mão do que eu tenho, abrir mão da minha riqueza, do meu conforto, aleluia, daquilo que o meu dinheiro pode comprar para seguir o Senhor por esse deserto, no sol escaldante. Não. Diz a palavra que ele se entristeceu, virou as costas e foi embora. E o que Jesus disse depois? Em verdade vos digo, que é mais difícil um camelo passar pelo vão de uma agulha do que um rico herdar o reino de Deus. Amém, Jesus? A agulha que Deus está falando não é agulha de costurar de mulher não, viu, irmão? Aí é impossível mesmo, não tem como passar. Amém? A agulha que Jesus está falando era aquelas madeiras colocadas em volta dos lagos, para que o animal não entrasse com o corpo inteiro dentro da água, bagunçasse a água e ficasse sem ter como beber, como a população ir buscar. A agulha só passava o pescoço do animal e para ele poder tomar a sua água. Amém? Então aquilo é chamado de agulha. Então, o que o Senhor Jesus disse estava se cumprindo, aleluia, também nessa cidade de Gadara, em Decápolis. Porque ali só havia nobres. E eles estavam buscando mais os seus próprios interesses do que realmente o reino de Deus. Então, eles não permitiram que Jesus ficasse ali. Pediram para que Jesus fosse embora. Agora entenda, Jesus, ele só vai ficar na sua vida se você quiser. Ele só vai fazer parte da tua história se você quiser. Ele só vai fazer parte aleluia, da sua família se você quiser. Se você não quiser, ele não fica. Ele não faz parte de nada na sua vida. Porque isso é uma escolha que você tem que ter. É uma escolha que você tem que tomar. Quem está entendendo, diga amém. O que Jesus fez? Jesus automaticamente, quando chegaram, não queremos o Senhor aqui, queremos que o Senhor vá embora, não fica aqui na nossa terra não, o Senhor já nos trouxe prejuízo demais. O que Jesus fez? Jesus debateu? Jesus, aleluia, debateu com eles? Não, Jesus simplesmente virou as costas e entrou no barco. Só que quando Jesus pisa naquele barco, entenda, olha a gratidão deste homem. Ele vai até Jesus, diz a palavra do Senhor. Ao entrar Jesus no barco, versículo 18, rogá-lo, o que fora endemoniado, que deixasse estar com ele. Aquele endemoniado, que agora não tinha mais demônios, Jesus havia libertado a sua vida, agora sua mente funcionava de uma maneira normal. Agora ele correu atrás de Jesus. Quando Jesus entrou no barco, ele correu e disse: Senhor Jesus, deixa eu ir com o Senhor. Isso é uma forma dele mostrar gratidão, porque gratidão não é só demonstrada por palavras, mas também gratidão é demonstrada por gestos. E aquele homem vai atrás de Jesus, querendo partir com Jesus, querendo ir embora com Jesus, querendo viver, aleluia, o resto da sua vida do lado de Jesus. Mas o que é mais importante para Jesus? O reino de Deus, a qual Jesus vem trazer. Eu acredito que aquele homem, o mais importante para ele era viver perto de Jesus, o seu libertador. É o que é importante para nós também. Mas entenda, cada um de nós que estamos aqui tem uma missão. E na vida daquele homem não foi diferente. Jesus falou: opa, peraí, você não pode vir comigo, porque você tem uma missão para cumprir. Vai,
volta para os seus e conta para todo mundo o que Deus fez por você e como foi tão grande a misericórdia de Deus na sua vida. O que Jesus estava dizendo? Eu não vou trazer esse homem comigo, vai ser mais um andando comigo. Eu ensinei a ele, eu conversei com ele. Agora é importante que ele vai dar seu testemunho. Ele vai ganhar mais almas longe de mim, mas crendo em mim, do que junto comigo. Quem está entendendo, diga amém. Entenda isso, irmãos. Eu e você temos uma missão. Ou você acha que Jesus nos libertou por acaso? Ou você acha que Jesus nos libertou, aleluia, só para nos libertar? Não, Ele tem uma missão. Ele colocou um propósito na nossa vida. E nós temos que cumprir esse propósito. Nós temos que anunciar o reino de Deus. Enquanto você não entender isso, enquanto você não colocar isso em prática na sua vida, vai acontecer que você um dia está lá em cima, outro dia está lá embaixo. Por quê? Porque há um confronto dentro de você. Fomos chamados para anunciar o evangelho. E aquele homem, num ato de gratidão, ele pensou que ele poderia, aleluia, estar ali viajando com Jesus, está ouvindo mais Jesus, mas Jesus incumbiu ele de uma missão. Quando Jesus pediu para que ele fosse aos seus, o território daquele homem era as 10 cidades de Decápolis. Ele não ia só ficar ali em Gadara, ele ia viajar para outras cidades, anunciando o que o Senhor fez pela vida dele. Agora, entenda, esse homem não diz não para Jesus. Esse homem não fica magoado com Jesus por não ter ido com Jesus, não. Ele assume a sua missão e ele, como um ato de agradecimento, ele sai, aleluia, e vai e anuncia a todo mundo o que Deus fez na vida dele. Quem está entendendo, diga amém. Aleluia. Temos que ser gratos ao Senhor. Aleluia. E diz a palavra de Deus, se você continuar lendo essa história, no capítulo de número 7, Jesus volta a Decápolis. Só que agora Jesus não volta exclusivamente em Gadara, porque ele foi expulso de lá. Jesus não volta mais em Gadara. Jesus volta nas outras 9 cidades de Decápolis. Quando fala Jesus em Decápolis, é porque Jesus andou pelas cidades que constituía Decápolis. Quando Jesus chegou lá, ele encontrou uma multidão que cria nele. Quem está entendendo, diga amém. Era um território de povo gentil. Era um território de povo que adorava outros deuses. Para Jesus passar em Decápolis, para Jesus chegar em Decápolis, ele passou por Tiro e Sidom, que eram territórios fora de Israel, na Palestina, ali na Samaria. Homens e mulheres que adoravam outros deuses. Mas quando Jesus chegou em Decápolis, no capítulo 7 de Marcos, ele encontra uma multidão que vem ao encontro dele. Isso significa o quê? Que aquele homem cumpriu a sua missão. Ele, em gratidão a Deus, ele anunciou o evangelho, a sua cura e o que Deus fez na vida dele para todas aquelas pessoas. Eu acho tão, assim, confortante chegar sentado numa cadeira, ouvir o evangelho, né? Às vezes levanta, às vezes dá paz do Senhor, às vezes não dá, volta para casa. O evangelho não é só isso, irmão. Não é só isso, irmã. O evangelho é cumprir a missão porque Deus te chamou. Porque quando Deus chamou você, haviam pessoas melhores do que você. Haviam pessoas, aleluia, maiores do que você. Mas Jesus escolheu você. Olha a responsabilidade. Olha a responsabilidade que eu e você temos. Então não seja um simples espectador na igreja. Seja um filho e uma filha de Deus. Esteja pronto a trabalhar para o reino.
Esteja pronto a dar sua vida pelo Evangelho. Esteja pronto a falar do Senhor Jesus para outras pessoas. Porque é para isso que Jesus nos chamou. E quando nós fazemos isso, quando nós anunciamos o Evangelho a outras pessoas, quando nós damos voz, aleluia, a Deus dentro de nós, falando para outras pessoas, nós estamos dizendo ao Senhor Jesus: obrigado por ter me escolhido. Sou grato por o Senhor ter me tirado do mundo, do lamaçal do pecado, ter transformado a minha vida. Então não seja um mero espectador na igreja. Não seja um mero, aleluia, homem ou mulher que veio assistir um culto. Não! Você tem uma missão. E essa missão está bem clara, escancarada diante de você. Agora, a Bíblia também diz que aqueles que não quiseram fazer, Deus deu poder a outros para fazer. Se eu lá atrás tivesse rejeitado o chamado de Deus para ser pastor, eu acredito que a IERD existiria, só que com outro pastor aqui. Porque ninguém pode frustrar os planos de Deus. Ninguém pode parar aquilo que Deus quer fazer. Amém, Jesus? Então, se não quer, tem outro que quer. Vai tomar o seu lugar, vai tomar, aleluia, a sua oportunidade. E oportunidades, meu irmão, são coisas difíceis de voltar para as nossas vidas. Uma vez que nós perdemos oportunidades, nunca mais volta na nossa vida. Quem está entendendo, diga amém. Eu já perdi algumas oportunidades da minha vida. Era para mim estar bem melhor financeiramente, era para mim estar bem melhor, aleluia, até mesmo, em formação. Deixei passar algumas oportunidades, perdi algumas oportunidades. Agora conta para mim, pastor, o senhor teve outra oportunidade da mesma forma? Nunca mais. Nunca mais. Por quê? Porque oportunidades, meu irmão, é difícil de voltar. Do mesmo jeito, da mesma forma, para que você possa, aleluia, aproveitá-la numa segunda chance. Isso não acontece. Então aquele homem, ele cumpriu a sua missão. Ele foi grato ao Senhor Jesus para a glória do Senhor. Amém, Jesus? O que é gratidão? É a qualidade de reconhecer e valorizar as dádivas recebidas em nossas vidas. Guarda isso no teu coração. Gratidão é a qualidade de reconhecer e valorizar as dádivas recebidas. Aleluia. Aleluia. Ser grato é ser satisfeito, é estar alegre com aquilo que você já recebeu. Isso é ser grato. Então, meu irmão, que nós possamos entender isso, que nós possamos ter consciência disso. Uma vez que estamos em Cristo, nós somos. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Amém? Então a minha vida e a tua vida, ela é baseada em novidades, que o próprio reino de Deus a todo momento está trazendo para nós. Agora você precisa aceitar, você precisa entender e precisa valorizar aquilo que o Senhor tem feito na tua vida. Amém, Jesus? Glória a Deus. Se coloque de pé nessa noite. Nós vamos levantar.